Mentiras que o filme K-Pop Demon Hunters contou pra gente. Oi, eu sou a Anne e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre K-Pop Demon Hunters, o novo lançamento do Netflix. K-Pop Demon Hunters, ou Guerreiras do K-Pop, foi uma animação que decidiu juntar romance, música, cultura pop, tudo aquilo que a gente gosta em um só lugar. E, na minha opinião, deu muito certo. A história acompanha o grupo de 3 garotas chamado Huntrix, formadas pela Rumi, que é a vocalista principal, Zoe, que é a rapper, e a Mira, que é a dancer. Junto com toda a agenda delas de shows, elas têm que conciliar também a luta contra os espíritos malignos, contra os demônios, e elas fazem isso através das suas músicas. As personagens são muito carismáticas, elas são muito engraçadas e elas foram feitas pra gente se identificar com elas, não tem outro jeito, porque em cada momento a gente acaba se identificando com elas em algum ponto e isso é muito divertido. O filme começa mostrando que além das Huntrix, que são as atuais guerreiras, existiam outras antes delas que faziam o mesmo trabalho, essa função de proteger o mundo delas, no caso, das criaturas malignas. E aí nós somos apresentados ao grupo masculino, que são os inimigos das Huntrix, os Saja Boys, que são 5 garotos demônios que formam um grupo de K-pop para tentar derrotar elas ali através da música. E mesmo com esse embate entre eles, sempre que eles estão juntos, a interação deles é muito, muito boa de se ver. Eles entregam cenas de comédia maravilhosas, quebrando ali aqueles estereótipos dos doramas que a gente sempre tá acostumado a ver. E eles também trazendo músicas de K-pop que a gente conhece, trazendo todo aquele estereótipo de uma maneira engraçada. É muito, muito legal de se ver. Nos garotos nós temos acredito que ele seja o vocalista principal e ele com certeza é o center, que é o Jinu. Temos o Abi, o Mystery e o Baby Saja. É o meu favorito. Esse grupo, ele é criado com o intuito de derrotar as Huntrix. Porém, eles vão ali interagindo, principalmente os 2 principais, que é o Jinu e a Rumi. Eles acabam desenvolvendo uma relação um pouco mais pessoal, criando uma amizade e começam a se questionar do porquê aquilo tem que ser desse jeito. Isso aqui pode ser um pouco estranho. Talvez a gente não devesse estar fazendo isso. Não me sinto mais confortável. Ao mesmo tempo que a Rumi sabe que ele é um demônio e que ela precisaria caçar ele. Porém, ela não consegue. E isso começa a deixar ela pensativa e mais distante das meninas, da Zoe e da Mira. E no momento em que o grupo de meninos é criado, os Saja Boys, acontece coisas com a Rumi. A voz dela começa a ficar ruim. Ela não consegue mais cantar, ela não consegue atingir mais as notas altas que ela conseguia antes, e isso é um problema não só como idol, mas também como caçadora, porque a voz dela é uma arma contra os demônios. Então, se ela não consegue cantar bem, ela também não consegue combater demônios. E quando ela encontra o Jinu, quando as meninas encontram os Saja Boys e elas começam a ter algum tipo de contato com eles, ela começa a melhorar a partir do momento em que ela e o Jinu começam a construir algum tipo de relação, uma relação ali de amizade, uma relação de interesse um no outro. E é quando o Jinu também revela pra ela o passado dele, como foi que ele se tornou um demônio. O que é uma história bem triste e eu tenho algumas teorias sobre a história dele. E também a gente descobre que a Rumi é meio demônio. Ela é filha de um demônio e de uma caçadora que tiveram uma relação. Por isso, ela tem marcas pelo corpo e é por isso que ela nunca mostra os braços ou o pescoço, porque ela tem algumas marcas em que ela precisa esconder. E ninguém sabe, nem as amigas dela. E assim como as Huntrix usam a música para proteger o mundo dos demônios, os demônios também usam a música para quebrar a barreira que a música das Huntrix fortalece. E aí a gente é apresentado ao hit do ano, Soda Pop ou Meu Pequeno Guaraná. É divertida a versão do Meu Pequeno Guaraná? É, mas ouvir a versão My Little Soda Pop pra mim, sabe? O que leva ao ponto interessante e meio polêmico pra falar agora, que é sobre a dublagem.
Eu particularmente amei a dublagem, porém, as músicas eu prefiro no original. Ai, nossa, mas... sim, Meu Pequeno Guaraná é muito legal de se ouvir, mas parece que as músicas perderam um pouco da qualidade, talvez, mas não ficou tão bom quanto em qualquer outra língua que eu tenha escutado, porque eu não ouvi só a original, eu ouvi em francês também, e parece que apenas em português algumas músicas não deram certo. Pra mim, o que ainda deu certo foi o Meu Pequeno Guaraná, mas as outras parece que não combinaram muito bem, não sei, mas é uma opinião minha. E eu já vi gente que concorda, mas eu também vi gente que discorda e que diz que a melhor é a versão em português. E é isso. Conforme o desenvolvimento da amizade deles e eles descobrindo coisas e eles até fazendo ali um acordo de, nossa, vamos nos ajudar a tentar derrotar o demônio supremo lá, meu Deus, eu nunca lembro o nome dele. Eu já li o nome dele umas 3 vezes, já vi, mas eu não consigo lembrar o nome dele. Mas é esse aqui. Eles até fazem um acordo pra tentar enganar ele e derrotar ele, mas no final eles acabam desistindo, né? E a gente é apresentado a esses dois personagens que são meus favoritos, que é o tigre e o pássaro. Eles são meus personagens favoritos do filme inteiro. Com as personalidades deles opostas, o tigre, ele é todo bobinho, todo menino certinho, que gosta das coisas no lugar, enquanto o pássaro é sempre... ai, nossa, muito sarcástico, e ele parece estar sempre de saco cheio do tigre, fazendo as coisinhas dele. E eles são muito fofinhos juntos. Enquanto eu pesquisava sobre, eu vi que é muito comum, né, na cultura coreana, eles serem relacionados juntos. Existe uma arte coreana que sempre retrata eles juntos e eles têm um significado que leva à minha teoria que eu falei lá no início do vídeo. Eu ainda vou revelar. Na arte e na cultura coreana, os tigres normalmente são vistos como animais que afastam espíritos malignos e que traz boa sorte. O pássaro, ele é visto como um símbolo de boas notícias e felicidade. E os dois juntos, eles significam a união de forças opostas, a proteção contra o mal e a busca da felicidade. A união de forças opostas e a proteção contra o mal. O que me leva logo à minha primeira teoria, que é sobre a história do Jin-woo, como ele virou o demônio, que ele traiu a família dele para ter uma boa vida, porque eles eram muito pobres e passavam por muitas dificuldades, e que ele traiu a mãe e a irmã para ter essa boa vida e simplesmente decidiu abandonar elas. Eu acho que isso não é verdade. Provavelmente isso foi uma memória que foi plantada ali na cabeça dele pelo demônio que escravizou ele, porque todos ali são escravos, né, dele. Então, eu acredito que ele fez isso porque foi uma memória que foi colocada nele. Acredito que o demônio tenha sim prometido e ele tenha sim feito um pacto com ele, mas que incluía a família dele e que jamais ele pensou em trair a sua família. O que leva a outra teoria falando desse demônio é que a Rumi, né, ela é filha de uma guerreira com um demônio. Mas existe a teoria que talvez ela seja filha desse demônio, porque quando ela meio que se entrega para a parte demoníaca dela, quando ela deixa essa parte falar mais alta, ela é a única que consegue estremecer a barreira apenas falando. Ela nem tá cantando, é apenas falando. A barreira muda de cor quando ela fica com muita raiva e grita, sabe? Meio que ela deixa esse lado sombrio dela vir à tona, então ela meio que acaba abalando ali a barreira. Talvez ela possa ser filha dele e por isso que ela é a única que consegue fazer isso. E falando sobre a Rumi, em quem se inspiraram para fazerem os personagens? Tá uma briga que todo mundo quer que seja o idol do seu grupo ou outro idol. Alguns foram ditos ali, como o Jin-woo, que ele foi inspirado no Chaonu. Sim, eu também concordo, assim que eu olhei pra ele eu achei, mas eu também achei que ele era um pouco parecido com o Jungkook. Então, cada um vai enxergar quem quer, né? E também vem a informação de que a Rumi foi inspirada na Jennie do Blackpink, especificamente na era Kill This Love. A gente sabe que as meninas do Twice fazem as vozes, fizeram ali as músicas, cantaram as músicas das meninas, que é a Jihyo, a Jungyeon e a Chaeyoung. Tinha gente falando que elas também foram inspiradas nela
porque eram elas que cantavam, mas acredito que eles foram inspirados em vários grupos de K-pop, em vários idols, não só em um. Por exemplo, o Romance, pra mim, ele pode muito bem ter sido inspirado no Felix, mas ele também pode ter sido inspirado no Songha, ele também pode ter sido inspirado no Yoonjun, porque eles já tiveram visuais muito similares em relação a cabelo e essas coisas, e eu consegui ver ali, reconhecer um pouquinho de cada era de um deles com aquele cabelo específico. E pra mim ali o Mystery é o Junji do On and Off, não consigo ver outra pessoa. E outro que eu também acredito que ele tenha sido baseado só em uma pessoa, que é o Abi, que pra mim ele é o Sun do ATEEZ, e o Baby Sadia, ele me lembrou muito, muito o Yoongi na era de Jennie. É uma vibe assim, August D, então também acho que possa ser ele. Sobre as músicas, quando eles cantaram Your Idol com a roupinha tradicional coreana, eu só consegui enxergar o ATEEZ. Enquanto eles cantavam Soda Pop, eu consegui ver ali um pouco do TXT, consegui muito ver o Astro, que me lembrou uma música muito antiga deles, que é Breathless. Também me lembrou Sugar Pop, mas também me lembrou muito o TXT, até pelo fato deles serem 5, né? Mas a música ali do final, eles com roupa tradicional, nossa, pra mim foi rala. Mas eu super acho que combinaria com Bad Desire, do ENHYPEN. E a vibe assim, demônios, vampiros, pra mim tem tudo a ver. E já que a gente tá nessa coisa assim, meio compara aqui, uma coisa ali, as mentiras que eles contaram pra gente. Sim, quando eles estão lá no fansign, que eles chegam do nada, eles dormiram na fila pra ir no fansign das meninas. E os fãs adoraram. Gente, na vida real isso nunca ia acontecer. Fanwar ia estar gigantesco em todas as redes sociais, iam estar mandando coroa de flor pra frente da empresa. Como é que eles iam fazer foto e iam shippar eles na internet, shippar o Jinu e a Room? Não, gente, eles iam estar se atacando, não iam shippar eles. Não existe isso. A gente que já tá aí no meio K-pop há um tempo, a gente sabe que isso não é real. Já teria caminhão, gente gritando, criança chorando. Não ia dar certo. Essa mentira eu não consegui comprar. A gente já viu que dá confusão por muito menos. Imagina esses contatos físicos, dormir na fila pra ir no fansign do outro. Não tem como. O que também leva pra essa quebra de expectativa que o filme dá na gente, que a gente fica, a gente vai ter um romance. Fiquei triste porque eu queria romance. Fiquei. Mas a quebra de expectativa também é muito legal, tipo, ele naquela parte dele zoando com as cenas de dorama, que ele só e vai reto. A gente espera romance e ele tenta ali dar uma migalha assim pra gente não ficar tão chateado, mas a quebra de expectativa que eles dão também é muito satisfatório até. Uma opinião que talvez pouca gente concorde, mas o nome do filme é muito ruim. Guerreiras do K-pop, Caçadoras de Demônio. Pra mim, o nome do filme poderia ser apenas Huntress. Ia ficar mais bonito. Olha, tem um impacto maior do que Guerreiras do K-pop. Eu gostei do filme mais do que eu achei que eu ia gostar. Nossa, eu fiquei obcecada pelo filme. Vou pesquisar sobre, fico ouvindo as músicas, porque as músicas são muito, muito boas. Tanto que elas entraram nos charts. Eu acho que a minha favorita, eu fico entre Golden e Your Idol. Fica ali, eu não consegui escolher uma ainda. E, gente, o filme inteiro é cheio de referências sobre a cultura pop, sobre a cultura de quem consome K-pop. Tem muita, muita coisa que cada vez que você assiste o filme, você vai notando mais coisa. E tu vê, tipo, meu Deus, eu sei quem é. Nossa, eu entendi isso aqui. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, comentem aí que eu posso trazer só sobre essas curiosidades desses easter eggs. Acho que a gente pode chamar assim. Pode chamar assim? Então pode. Eu posso trazer um vídeo só sobre esses easter eggs. Gente, é muita coisa mesmo. Cada vez que eu vejo e que eu vou pesquisar sobre, eu encontro algo novo. Enfim, voltando pra história do filme. Ali, né, no final, eles precisam batalhar, eles vão ali cantar, os meninos criam ali a música que vai roubar as almas de todos, que vai finalmente cumprir ali o propósito deles. E, gente, se o K-pop criasse uma música falando assim, olha, eu vou roubar a sua alma, roubariam a minha, porque eu ouvindo ele falando lá que ia roubar, eu cantando junto e adorando a música, com certeza
a minha alma também ia ser roubada. Eles cantam lá, né? As meninas haviam brigado e elas não estavam se falando porque elas descobriram que a Rumi guardava esse segredo até delas e elas ficaram mais chateadas pela Rumi ter escondido que ela tinha marcas demoníacas do que pelo fato dela ter as marcas. Se sentiram traídas pelo fato dela não ter confiado nelas pra contar e elas terem descobrido dessa forma. Quando ela entra cantando e acaba ali fazendo superpower lá, que ela consegue de fato fortalecer a barreira, infelizmente elas têm que... Os meninos, os Sadia Boys, vem outra teoria. Quando a Rumi vai encontrar o Ji-Nu, que aquela senhorinha oferece uma pulseira pra ele comprar pra namorada dele, e ela diz, ai não somos namorados, o que? Ela, toma, pode ficar com essa pulseira, ele não é bom. Aquela pulseira, ela é um amuleto de proteção e boa sorte. Quando a gente volta pra um momento do filme, quem tá com a pulseira é o tigrinho. Ele tenta entregar essa pulseira pro Ji-Nu, só que o Ji-Nu não usa. Eu vi algumas pessoas teorizando de que no show ele tá com a pulseira que a Rumi deu pra ele, né? Mas, gente, eu realmente fui atrás. Eu pesquisei, eu vi de novo e a pulseira que ele usa no show não é a mesma. Significa que ele não tá com a pulseira? Não sei. Vai que ele tá e não apareceu. Mas a pulseira que ele usa no show não é a mesma pulseira que a Rumi deu pra ele. Mas eu acredito que essa pulseira, ela vai ter um papel importante nessa volta. Porque eu não acredito que eles morreram. Eu acredito sim que eles vão voltar. Não acho que eles tenham morrido. E essa pulseira não tava ali de graça. Então, eu acredito que, apesar dele não estar usando essa pulseira, ela vai ser um dos motivos que vai fazer com que ele possa retornar pra vida, pro inferno que ele tava vivendo, aí eu não sei, né? Porque eu ainda acredito que ele tenha que se libertar e o que leva pras muitas teorias pro filme 2, incluindo dos outros Sadia Boys. Quando a Rumi tá na clínica com o médico, tem uma foto na parede em que aparecem 4 meninos. Pode ser só uma coincidência ou não, mas eles parecem muito os Sadia Boys antes de terem, sei lá, se tornado demônios, feito o Patão. Talvez sejam eles antes e eles eram idols de verdade. Sobre as teorias, eu acredito sim que os Sadia Boys como um todo, não só o Ji-Nu, vão voltar. Não acho que eles tenham morrido, desaparecido. Eu acho que eles vão sim voltar pra desenvolver toda essa interação que eles começaram a ter, não só a Rumi com o Ji-Nu, mas também as outras meninas, a Mira e a Zoe com os outros Sadia Boys. Foram interações muito legais, não acredito que vai perder tudo isso assim. Acho que eles sim vão voltar, que o pássaro e o tigre têm um papel extremamente importante, até porque eles são os únicos que conseguem ir e vir entre os dois mundos sem problema algum, e que sim, talvez a Rumi seja, assim, filha do demônio lá do Guilherme Briggs. E talvez ela seja, sim, filha dele. Que eu acho que essa barreira ela só pode ser fortalecida quando a relação entre uma caçadora e um demônio for real. E de alguma forma o Ji-Nu vai reencontrar a família dele e descobrir que aquilo tudo que ele tinha na memória dele, na verdade, era uma mentira. Era uma memória falsa que deram pra ele. Enfim, são muitas teorias. Eu amei o filme como um todo. Achei que ia ser algo mais bobinho, mas eu, de fato, amei. Minha personagem favorita das Huntrix já tenho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de tudo, um pouquinho das curiosidades, das coisas que eu queria dividir com vocês. Se vocês quiserem um vídeo só comparando as músicas com outras músicas de K-pop existentes, que falaram que, olha, essa música parece muito essa, eu posso trazer pra vocês também. Deixem a opinião de vocês aí sobre o filme, o que vocês acharam sobre as músicas e sobre os próximos vídeos que vocês querem ver. Tchau, tchau!